Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao episódio de número 16 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bom, vamos para mais um sorteio do nosso deck builder. Obeka, Splitter of Seconds. Essa é a que cria múltiplas upkeeps, né? Bem famosa, na verdade. Vamos ver aqui o budget. Budget de 500. Então é o que eu não tenho tanta experiência, mas ao mesmo tempo abre pra gente fazer algo diferente. Eu não sei qual que é o comum dela, né? Mas por ter um budget de 500 e ela ter múltiplas upkeeps, acho que essa é a vibe do deck, a gente consegue pensar em algo diferente. Eu fiz um corte aqui e decidi que eu vou fazer sobre Undercity, né, que é tomar iniciativa, a dungeon, e principalmente da última habilidade dessa dungeon, que é eu colocar uma criatura dos topos do meu deck em campo. Né, eu revelo um certo número de cartas do topo e coloco em campo. Então, isso na minha cabeça vai trigar muito rápido, porque cada upkeep eu movo um na dungeon, né? Então, nas nossas sessões aqui, eu tô colocando cartas que a gente pega a iniciativa. Aqui eu vou procurar também como uma sessão alguma cantrip, alguma coisa que faz a Obeka ou acertar, né? Alguma forma de imbloqueável, ou aumentar o poder dela, porque eu jogo upkeep extra no número de dano que eu dei com ela, né? Aí eu vou ter que ter as criaturas grandes que eu quero buscar quando trigar aí essa última sala da dungeon, né? Aqui eu vou pôr aquele clássico nosso base das sessões, só para eu ter o início para trabalhar, e daí a gente começa a fazer o que faz sentido aqui pro deck na minha cabeça. Bom, aqui eu fiz mais um corte, então ficou por hora assim. Mas obviamente isso tudo vai mudando conforme a gente vai vendo o que é possível no deck. Eu sempre tenho um pouco mais de dificuldade com esse budget de 500, normalmente eu utilizo budgets bem menores. E nunca usei essa ideia da dungeon. Então, diferente de normalmente que eu ia buscar já os de ramp, eu vou buscar as nossas cartas de iniciativa, porque eu não conheço elas, não sei qual é o número de cartas que eu vou ter, né? Então, já para eu ter essa base inicial. Então, eu pesquisei como iniciativa e as 3 cores, basicamente, né? Eu achei 12, então tá dentro do que estava buscado ali. E já consegui umas 2 good stuff que eu mostro no final também. Aí agora sim a gente pode ir pro Samps padrão. Né? Então começa com Wayfarer's Bubble. Lembrando, é muito bom em deck que não tem verde, né? O decks com verde não precisa, mas enfim. Vou pro Sol Ring e daí busco naquele esquema nosso de ADD e artefato, né? De custo 2. Como é um deck de 500, provavelmente eu consigo pegar os mais fortinhos que normalmente a gente não usa. Então fechei aqui os 10 Samps, no final eu mostro também. Então aqui a gente vai para a ideia das proteções. Então eu inicio com o preto, aquelas instantes que quando morre volta para o campo. Né? Aquelas instantâneas de custo 1. Como tem azul, eu busco uma Ambra, que tenha de custo 1 e de custo 2, que eu acho que vale. E como tem o vermelho e o budget é alto, eu consigo colocar também as instantâneas de trocar alvo, que serve além de proteção, como também interação na board, né? Então, indo agora para as interações de fato, começo com destruir artefato.
Mas aqui é onde talvez eu comece a ter uma dificuldade de entender o que pegar. Então, a forma que eu faço, eu vou literalmente buscar todas as combinações de cores da nossa comandante e vou indo de instantânea por preço. E vou vendo tudo que a gente consegue a partir disso, né? Então, eu fiz ali todas as combinações possíveis em instantâneas. E depois eu vou fazer isso para Sorcery também, tá? Eu não mostrei aí no vídeo, mas eu fiz mais uma vez todas as combinações das nossas cores por Sorcery e por preço. E fui vendo o que faria sentido. Então a gente fechou em as 8 interações. No final eu mostro. No caso ali aumentou para 10, né? Eu também já fechei as Good Stuff nesse meio termo. E agora a gente busca a ideia das cantrips. Eu procuro primeiro por dar Flying para comandante, porque eu sei que isso no azul é mais comum. Mas eu priorizo buscar formas de pumping instant, né? Eu acho que acaba sendo mais forte para eu aumentar o número de upkeeps que eu vou ter. E para buscar as criaturas grandes que eu quero pôr em campo, que daí é onde eu provavelmente gaste toda a parte do budget do deck. Eu procuro literalmente por todas as criaturas, das cores, e vou pelos custos, né? Eu vou do mais alto pro menor. Aí para fechar as lanes, o nosso clássico Command Tower. E coloco ali o nosso textinho de entrar tapado a não ser que, né? E eu vou para as lentes de check. Como aqui eu tenho 500 de budget, a gente vai conseguir também usar lentes que normalmente eu não utilizo aqui, mas que no final eu mostro ele, mas também tem esse mesmo texto de checar alguma coisa para entrar em pé, né? São as de correções que ficam nesse meio termo aí de budget e mid budget, né? Tô arrumando aí as básicas. Eu sempre arrumo visto a maior quantidade que tem no deck de pip, né? Da bolinha de mana. E vamos aqui pro primeiro teste. Igual eu falei, eu não sou muito bom com deck de 500. E mais uma vez eu não tô testando durante eu faço, enquanto eu faço o deck. Então pode ser que dê um pouco errado de primeira. Mas é tranquilo de arrumar, né? Então vocês podem ver aí, eu passei muito, passei R$ 130, mas calhou também que o Blightsteel ali, ele custa R$ 130. Então, basicamente, eu tirar o Blightsteel, tirar talvez alguma coisa ali um pouquinho mais cara também de uns 5, R$ 6 e adicionar uma carta. E adicionar 2 cartas, né? Porque se eu tiro o Blightsteel, eu preciso pôr algo de centavos, pra continuar não passando o valor, né? De novo, eu só coloco redundância de efeito, só talvez um pouco mais fraco. E nessa segunda tentativa a gente fecha em 501, né? Tirando o custo da comandante. Você adiciona R$ 1 aí no seu budget. Então o deck a gente tem aí a Obeka. Das Big Creatures eu consegui essas. A maioria trigger em coisas de upkeep, ou a criatura é muito forte por si só, né? É onde eu tentei gastar a grana do deck mesmo, que vai ser a nossa Wincon. Tem algumas outras salas da Undercity que são Good Stuff e acabam ajudando também nessa Wincon. De Good Stuff eu tenho bastante coisa de cópia de mágica, eu acho isso muito forte para um mesão. Eu tenho 2 criaturas que trigam com dungeon e tenho um tutor, né? Então, acabam entrando nesse lance. Das iniciativas, então, eu consegui essas cartas. Aqui eu tenho uma variação grande de efeitos, mas todos basicamente me dão a iniciativa. De interação, então, como vocês podem ver, tem uma variedade grande de combinação de cores dentro da comandante. Aí vocês pausam e leem as cartas ali também. Proteção, as do preto, as do vermelho e as do azul que a gente pesquisou, e uma ali das 2 cores. Evasão, então, eu tenho só de cantrip, uma só que dá flying, que tem flashback, e o resto é pumping instant. Os ramps, como eu falei, eu posso usar os melhores, então eu tenho os talismãs e os signets, além dos padrões nossos. E das lanes eu tenho 2 MDFC. Pelo budget ele me deixa, né? Ter isso. E aqueles clássicos nossos de check. Vocês podem ver que tem algumas que fazem um check um pouco mais simples, mas que são mais caras, que nesse budget deixa. Continuo com o nosso Trioma budget ali. Mas acho que tá dentro do que o deck busca, de quantidade de terreno que vai entrar tapado ou algo assim, né? Vamos pro teste. Então a gente tem terreno, pedra. Basicamente é o que a gente quer, tá faltando só uma coisa que dê iniciativa, né?
A gente tem formas também da Obeka hitar com o Flying e tem proteção. Então eu só tô buscando até eu conseguir fazer a Obeka e ela poder bater algo que me leve pra dungeon. Então aqui eu consigo fazer a nossa pedra. Inicia, obviamente, com a que entra tapada. Aqui eu devo falar vermelho, por eu só ter uma land que gera vermelho, mas não importa muito agora. Consegui mais uma proteção. Aqui eu acho que não vale fazer a Obeka, porque eu não vou ter a proteção dela nesse turno. Então eu prefiro fazer a outra pedra, para que quando eu desça a Obeka eu já tenha a proteção para ela. Aqui eu podia ter pensado em segurar essa cópia. Eu gosto muito de cópia como o Good Stuff, porque se alguém fizer algum ramp, alguma coisa, eu consigo já aproveitar e fazer para mim também. Então aqui eu consigo fazer a Obeka e já consigo proteger ela. Então aqui é o ideal. Então agora é o turno que eu gostaria de comprar uma peça para aproveitar da upkeep que eu vou ter extra, né? Porque eu tenho o voar. Eu não comprei, então aqui é como se eu tivesse perdido um turno, entre aspas. E eu não tenho muita forma de interagir se eu tiver utilizado essa cópia. Se eu não tiver, eu ainda tenho essa forma e tenho 3 proteções. Então aqui eu teria falhado de novo. Vamos ver até que turno eu teria. Então, ó, a gente teria perdido 2 turnos para conseguir alguma coisa com iniciativa e começar realmente a rodar o jogo. Próximo game, a gente tem 3 terrenos e pedra e tem uma forma de iniciativa. Então, só tá faltando uma proteção, talvez. Eu acho que nesses budgets 500 é sempre interessante eu ter uma proteção ou uma interação cedo, mas também não vou ficar muligando muito, principalmente aqui pro canal. E também depende do pod, né? Eu sei que tem. Às vezes a gente joga na loja e vê decks caros que são extremamente lentos. Eu sempre imagino aqui no nosso pod, acaba os decks sendo bem feitos, eu acho que no geral. Então, um pod de 500, normalmente o jogo ele não dura tanto assim, né? Porque por mais que esse deck é 500, só pelo estilo dele de ser de dungeon e tudo mais, ele não é um deck lá tão forte assim. É um deck muito mais divertido de usar uma coisa do jogo que não é tão comum. Acho que principalmente pro Commander. E principalmente com essa, comandante, né? Aqui a gente conseguiu fazer o Beca, conseguiu fazer o que vai pra iniciativa. E se ela irritasse, a gente conseguia já seguir bastante com essa dungeon. Vamos para um terceiro jogo. Aqui eu tenho 2 terrenos. Eu tenho a Wayfarer's Bubble. Tenho interação, tenho uma proteção e uma forma de ir pra dungeon. Então, eu devo equipar. Aqui eu começaria com o terreno tapado. E aqui eu conseguiria seguir. Comprei mais uma pedra de mana, então eu consigo fazer ela e a Bubble no mesmo turno. Me acelerou um pouquinho. Nesse outro turno eu conseguiria estourar a Bubble, eu acho que é o ideal, e segurar o Abrade, né? Como eu falei, pelo menos num pod de 500, eu imagino que esse Abrade já tenha alvo para alguma coisa na board. A gente tá falando aí de um turno 3 já. E aqui, obviamente, eu quero fazer a Obeka antes de fazer o lance da dungeon, porque eu quero poder bater com ela já com a dungeon em campo, né? Então aqui eu já consigo fazer a Obeka com a proteção. E nesse próximo turno eu já consigo fazer aí a ideia de entrar na Undercity, né? Tomar iniciativa. E ainda tenho já uma ideia de pump, caso a Obeka hit em alguém. Eu já conseguiria aí basicamente fechar a dungeon no primeiro turno. E flipar algum bicho do topo, né? Então acho que o deck ele fez o que tá disposto a fazer, talvez para 500 no budget. Por eu ter escolhido a ideia da dungeon, ele não é tão rápido assim. Daria para fazer no budget com criaturas mais baratas, né? Essa foi a Obeka, uma pegada legal. Acho que para quem gosta ou quer essa vibe RPG, né, ela faz o que tá disposta a fazer. E aí, curtiu? Eu espero que sim.
Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.